Prezado visitante, este pequeno vídeo é destinado ao credenciamento daqueles que desejam visitar as pessoas presas na cadeia pública feminina do município de Colíder. O objetivo do vídeo é instruir aos usuários o correto preenchimento do formulário online e anexos de documentos, certidões e fotos. Desse modo, evitando transtornos e ineficiência do serviço. Logo após assistir todo o vídeo, você deverá clicar no botão Próxima, logo abaixo do vídeo, para ter acesso ao formulário de identificação do visitante, que encontra-se dividido em módulos da seguinte forma: dados pessoais, dados residencial, dados para contato, vínculo com a pessoa privada de liberdade e dados comprobatórios. Neste vídeo, iremos explorar cada um dos 5 módulos, instruindo o correto preenchimento e documentos a serem anexos e de sua importância para a administração penitenciária. Módulo Dados Pessoais. Este módulo disciplina dados voltados à identificação da pessoa que deseja se credenciar com o estabelecimento prisional. É válido esclarecer que o registro é individual, independente de idade e obrigatório. No campo Nome Completo, o usuário deverá escrever o nome da pessoa interessado no credenciamento por completo, sem abreviatura e em maiúsculo. No campo Data de Nascimento, o usuário deverá obedecer ao critério de 8 dígitos. No campo Sexo, o operador deverá selecionar uma das opções contidas na caixa box. No campo Nacionalidade, o usuário deverá identificar qual nação é pertencente. Caso nascidos no Brasil, a nacionalidade será brasileira. No campo Naturalidade e Estado, o usuário deverá informar em qual cidade e estado em que nasceu. Um exemplo seria Colíder, Mato Grosso. No campo RG e órgão expedidor, o usuário deverá digitar o número de sua carteira de identidade e a instituição com o estado que expediu o seu RG. Exemplo 15154-8SSPMT. Caso a carteira de identidade não possua mais o número de RG, ou trata-se de criança menor de 12 anos, o usuário deverá digitar o CPF. No campo CPF, o usuário deverá digitar apenas os 11 números do CPF. No campo Estado Civil, o usuário deverá selecionar uma das opções correspondente ao atual Estado Civil. No campo Profissão, o usuário deverá escrever sua atividade trabalhista. No campo Nome da Mãe, o usuário deverá escrever no nome constante em documento de sua mãe, sem abreviatura em letra maiúscula. No campo Nome do Pai, o usuário deverá escrever no nome constante em documento de seu pai, sem abreviatura em maiúscula. Caso o usuário não possua o nome do pai registrado, este deverá escrever não declarado. Confira se todos os dados estão digitados corretamente e clique no botão abaixo Próxima. Módulo Dados Residencial. O módulo tem por objetivo localizar a moradia da pessoa interessada em credenciamento. No campo Logradouro e Número, o usuário deverá digitar o nome da rua, travessa ou avenida, informando o número da casa, se for o caso, o número do lote e da quadra, por exemplo, Rua Pedro Marques de Souza, número 155. No campo Bairro, o usuário deverá identificar o bairro de sua residência. No campo Cidade e Estado, o usuário deverá informar a cidade e estado de sua residência. Um exemplo seria Colíder, Mato Grosso. No campo CEP, o usuário deverá informar CEP da sua rua, caso não possua registro. Informe o CEP geral da cidade. Exemplo 78500-000 é o CEP do município de Colíder, MT. Confira se todos os dados estão digitados corretamente e clique no botão abaixo Próxima. Módulo Dados para Contato. Este módulo visa entrar em contato com a pessoa interessada em credenciamento. É importante esclarecer que, através dos dados prestados, também serão utilizados para o encaminhamento e recebimento de cartas, agendamentos por videochamada e envio de informativos. No campo e-mail, o usuário deverá digitar em letra minúscula um único endereço de e-mail válido e ativo, pois as informações serão encaminhadas e recebidas através deste endereço informado. No campo telefone celular, o usuário deverá digitar o código de área e o número do telefone celular do interessado. Confira se todos os dados estão digitados corretamente e clique no botão abaixo Próxima. Módulo Vínculo com a pessoa privada de liberdade. Este módulo destina-se a identificar
e melhor compreender o vínculo entre a pessoa interessada no credenciamento com a pessoa aprisionada. No campo Nome completo da presa, o usuário deverá digitar em letra maiúscula o nome da pessoa presa, da qual pretende se visitar, desse modo evitando demora ou ineficiência do serviço. No campo Grau parentesco, o usuário deverá selecionar uma das opções apresentadas na caixa box. É importante esclarecer que o vínculo parentesco será avaliado pela administração penitenciária. Confira se todos os dados estão digitados corretamente e clique no botão abaixo Próxima. Módulo: Dados comprobatórios. Este módulo é definido pelo anexo de documentos, imagens e certidões, que comprovam os dados informados quanto à sua veracidade e de que o interessado em credenciamento trata-se de uma pessoa idônea de reputação ilibada, que não possui pendências judiciais e administrativas. No campo Registro Geral, também conhecido como RG ou CNH, também conhecido como Carteira Nacional de Habilitação, podemos observar o link disponibilizado a tais documentos, destacado e azul, onde o usuário deverá anexar apenas um dos documentos digitalmente. Caso o usuário não possua o documento digital, este poderá ser digitalizado, ou seja, documento físico escaneado frente e verso em um único arquivo em PDF. É importante esclarecer que a administração penitenciária não poderá receber documento de identificação vencido. Eis que a validade do RG é de 5 anos para pessoas de 0 a 12 anos de idade e de 10 anos para pessoas de 13 a 60 anos de idade a partir de sua expedição. Posto isso, carregue o documento clicando no botão abaixo, Adicionar arquivo. No campo Cadastro de Pessoa Física, também conhecido como CPF, o usuário deverá acessar o documento através do link destacado e azul. O usuário deverá expedir o documento digitalmente. Logo após sua expedição, carregue o documento clicando no botão abaixo Adicionar arquivo. No campo Certidão de Nascimento, também conhecido como Registro de Nascimento, o usuário deverá digitalizar o documento, escaneando-o frente e verso em um único arquivo em PDF. É importante esclarecer que este campo é obrigatório apenas para as pessoas menores de 12 anos de idade. Portanto, caso a pessoa seja maior de 12 anos, este campo deverá permanecer em branco. No campo Certidão de Casamento, o usuário deverá digitalizar o documento, escaneando-o frente e verso de todas as páginas em um único arquivo em PDF. É importante esclarecer que, caso o usuário não possua certidão de casamento, também será aceito documento similar, bem como a escritura pública de união estável. A união estável é um documento expedido por cartório, onde o casal declara a existência da união e suas características. A união estável não é um ato administrativo, portanto, não é possível que um servidor público, em geral, emita um atestado ou declaração que a comprove a existência de união estável. Para que a união estável tenha efeitos legais, é importante que ela seja formalizada por meio de escritura pública ou, em alguns casos, pela Justiça. Este campo é obrigatório apenas para os usuários que se declararem casados, conviventes, união estável e companheiros. Caso não se aplique, este campo deverá permanecer em branco. No campo Comprovante de Residência, o usuário deverá digitalizar o documento, escaneando-o frente e verso em um único arquivo em PDF. Caso o usuário possua um comprovante digital, este apenas deverá ser anexado, carregando o documento clicando no botão abaixo, Adicionar arquivo. Para que não haja dúvida, é importante esclarecer em geral. Serão aceitos como comprovantes contas de água, energia, gás, telefone, internet, fatura do cartão de crédito, contrato de aluguel, entre outros, a serem analisados pela administração penitenciária. Se o usuário não possuir comprovante de endereço em seu nome, este poderá anexar declaração de residência assinada pelo titular do comprovante. No campo Foto 3x4, o usuário deverá anexar uma imagem de até 1 megabyte, no padrão 3x4. A imagem deverá ser recente e possuir boa qualidade de imagem, não sendo aceita imagem desfocada. Para anexá-la, basta carregar a imagem clicando no botão abaixo, Adicionar arquivo. No campo Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual de Primeiro Grau,
O usuário deverá acessar o documento através do link destacado e azul. O usuário deverá expedir o documento digitalmente, informando dados como CPF, data de nascimento e tipo de certidão. Neste caso, será a criminal. Logo após a expedição do documento, retorne ao formulário e carregue o documento, clicando no botão abaixo Adicionar arquivo. No campo Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual de segundo grau, o usuário deverá acessar o documento através do link destacado e azul. O usuário deverá expedir o documento digitalmente, informando dados como CPF, situação do processo como em andamento, tipo de certidão como criminal e marcando na caixa box tipo de solicitante, como a própria pessoa física. Logo após a expedição do documento, retorne ao formulário e carregue o documento, clicando no botão abaixo Adicionar arquivo. No campo Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal de primeiro grau, o usuário deverá acessar o documento através do link destacado e azul. O usuário deverá expedir o documento digitalmente, informando o tipo de certidão como criminal, selecionando o órgão como varas, juizados e turmas recursais, todos do primeiro grau e número do CPF. Logo após a expedição do documento, retorne ao formulário e carregue o documento, clicando no botão abaixo Adicionar arquivo. No campo Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal de segundo grau, o usuário deverá acessar o documento através do link destacado e azul. O usuário deverá expedir o documento digitalmente, informando o tipo de certidão como criminal, selecionando o órgão como Tribunais Federal Regional da Primeira Região, de segundo grau, e número do CPF. Logo após a expedição do documento, retorne ao formulário e carregue o documento, clicando no botão abaixo Adicionar arquivo. No campo Certidão de Antecedentes Criminais da Politec, o usuário deverá acessar o documento através do link destacado e azul. O usuário deverá expedir o documento digitalmente, informando nome completo, nome do pai, nome da mãe, estado e cidade de onde nasceu, data de nascimento, CPF, e selecionar um tipo de documento, informando o número do documento selecionado. Logo após a expedição do documento, retorne ao formulário e carregue-o clicando no botão abaixo Adicionar arquivo. No campo Carteira Nacional de Vacinação, o usuário deverá acessar o documento através do link destacado e azul. O usuário deverá expedir o documento digitalmente, logando-o pelo sistema gov.br do Governo Federal. Dentro do sistema Meu SUS Digital, clique no botão Exportar documento. Logo após a expedição do documento, retorne ao formulário e carregue-o clicando no botão abaixo Adicionar arquivo. Confira se todos os dados estão digitados corretamente e clique no botão abaixo Enviar. Caso haja a necessidade de alterar algum dos dados informados, mesmo após o envio, basta clicar no botão Voltar e enviar novamente. Após o envio do formulário, o usuário irá receber uma mensagem de confirmação do envio e do prazo para expedição. Caso não haja nenhuma inconsistência nos dados apresentados no formulário, se dará no prazo de 15 dias.